esse momento de reflexão. A gente começa o momento de reflexão lembrando da nossa semana, né? Estamos na semana da criação. Então, no domingo, a gente falou sobre a criação da luz, haja luz. No dia 2, na segunda-feira, que foi o dia 2 da criação. Foi, não? É como se fosse o dia 2 da criação. Ninguém sabe qual foi o dia, né? Ninguém sabe. Isso é tudo, né? Muito bem. Então, dia 12, a criação do firmamento, a abóboda terrestre, ela se forma, a atmosfera, ela se forma, né? Terceiro, a criação da terra e dos vegetais, tá? Então, da porção molhada da terra, aí aparece a porção seca. Como agora, inclusive agora, recentemente, né, nessa coisa que ocorreu por aí, nessas ventanias, ou sei lá o que está acontecendo, algumas ilhas estão surgindo, porque a água de alguma forma baixou, aí a ilha aparece, entendeu? No dia 4, que é hoje, quarta-feira, né? Deus faz os luminares aparecerem para a Terra. A ciência diz que há 700 milhões de anos atrás, a atmosfera já permitia a visibilidade do Sol e da Lua e das estrelas. Porque a atmosfera ela foi se formando, mas não ficou transparente de uma hora para outra, né? Muitos gases, muitas coisas, muita sujeira, muita poeira, né? Estava ali presente naquilo e não permitia que fosse visto além dela. Então, com o tempo, tudo isso vai baixando, 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 descendo e vai sentando na terra toda essa sujeira e aí a atmosfera fica transparente. Então, é possível, então, segundo a ciência, em 700 milhões de anos atrás, já é possível ver o Sol, é possível ver as estrelas, é possível ver a Lua e assim por diante. Tá? Então, até que o que a ciência entende na sua história, no seu trajeto para a formação dessas coisas todas, né, coincide com essa poesia, porque é uma poesia, tá? Não é um texto literal, é uma poesia que está no livro de Gênesis falando sobre a criação. Vamos ver aqui no mês de outubro, né? Hoje é dia 5. Então eu chamo a atenção aqui, ó, de 5, mês de atenção espiritual às últimas cartas paulinas. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso em outros momentos, né? Essas últimas cartas paulinas são aquelas que ele escreve a partir da prisão. Anos 59, 60, por aí, ele já começa a escrever agora de uma maneira mais madura, de uma maneira mais segura, de uma maneira mais, né, mais concreta, né? Abandonando inclusive algumas coisas que ele pensava antes. Então Paulo agora já está muito mais maduro nesses segundos textos que ele escreve. Então é o mês de atenção espiritual às últimas cartas de Paulo, que são Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemon. Tá bom? Muito bem, vamos lá para o Facebook. Vamos ver no Facebook o que é que tem para gente pensar um pouquinho aqui. Aqui temos, a gente começa por aqui, lembrando para que as pessoas se sintam, né, incentivadas a se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Porque quanto mais pessoas nós tivermos no YouTube inscritos, mais longe, para muito mais gente, a gente vai estar falando e refletindo. Não é para mudar a ideia de ninguém não, sabe? Mas a gente está querendo é que as pessoas tenham mais algum conteúdo além do que já tem, para refletir, para pensar, para, né, saber fazer o discernimento, não ficar só numa coisa só, mas aí ela vai ter novas informações, não é? Novas e diferentes informações para poder chegar às suas conclusões. Então a gente convida para que as pessoas se inscrevam e a gente possa então ir a mais longe e a mais pessoas com as nossas reflexões. Aí a gente vem agora aqui para notícias do cristianismo.
são notícias que têm a ver totalmente com a gente. Ou porque são cristãos que estão fazendo aquilo que a notícia está falando, ou cristãos estão apoiando diretamente aquilo que está sendo feito, ou cristãos estão em silêncio, calados, né? E isso compromete também, porque quem cala, consente. Fora o fato de que, sendo a maior religião do mundo, né? A gente não gosta desse negócio, né? A maior religião do mundo, isso quer dizer que estamos, então, responsáveis, né? Por muita coisa, ou tudo no mundo, se somos a maior religião. Então, a influência deveria ser maior, né? Maior também. Então, tem aqui, a primeira notícia que nós temos aqui, diz aqui, olha, Petro, que é o presidente da Colômbia, pede, implora. Olha que coisa, né? Pede, implora aos Estados Unidos, país cristão, país que defende Jesus, implora ao país cristão, né? Implora que retirem Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. Cuba, para os Estados Unidos, aquele cabeça nojenta, Cuba é responsável por terrorismo no mundo. Acredite. Pode acreditar. Entendeu? Aí a Colômbia está implorando, Estados Unidos, por favor, tire o óbvio que a loucura de vocês não consegue enxergar ou não querem enxergar. Maldade. Olha, dos homens maus, os religiosos são os piores, são os mais diabólicos. O diabo tira o chapéu para os homens maus que são religiosos, principalmente os que se dizem cristãos, são capazes de tudo. Então está lá implorando, tá? Está lá implorando. Pensa que os Estados Unidos vai tirar? Tira não. Porque não é do interesse econômico, grana dele fazer isso. Entendeu? É mais fácil para ele sair divulgando. Não, Cuba é o mal, Cuba é o diabo, né? É o mal. Por quê? Porque Cuba é um dos países que há muito tempo não aceita, não permite a influência da ganância americana na vida política daquele país. E por que proíbe, né? É tão fechado? Justamente por causa de um bando de cristãos como nós, que aplaude, fica lambendo as botas dos americanos, não é? Fazendo os gostos dele. Então, por causa desse tipo de gente, é que esses países se trancam, para não deixar que, em nome de Jesus, pessoas daquele país vão lamber as botas daquela gente, né? Para prejudicar o povo e facilitar a ganância deles. É por isso. Ah, mas eles estão pobres por causa da ganância dos de lá, que fica criando, olha, implorando que tire dessa lista. Entendeu? Porque a ideia deles é, não, a gente vai continuar fazendo a maldade sobre eles. A gente quer ver eles passando fome para poder fazer a propaganda. Olha aí, quem não é amigo dos Estados Unidos passa fome. Compreende como é que funciona? É assim. Mas está lá implorando que tire, né? A outra notícia que tem aqui é essa aqui. Vamos ver lá. Aqui. Viraliza vídeo de um candidato, não é, pedindo votos na maçonaria. Aí o comentário que está aqui é o seguinte. Voltamos, presta atenção nisso. Voltamos à Idade Média. Os candidatos estão sendo avaliados pela religião que têm ou pelas práticas que fazem, e não pela capacidade de governar o país em favor do povo. Olha, isso é Idade Média. O camarada pode ser o cão.
Mas se ele tem uma religião considerada errada, ou se ele tem uma prática errada, ele tem que ser perseguido. Idade Média, né? Cadê mais? As pessoas não estão sendo julgadas pela capacidade de governar o país em favor do povo contra a desigualdade e a fome. Isso mostra a qualidade de gente do século XXI, pois esta mesma discussão aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. Tudo indica que o Ocidente está podre pelo capitalismo. Para ganhar, qualquer coisa pode acontecer, pode fazer, pode falar, pode usar contra os outros, né? E a solução e salvação, em muitos sentidos, parece que está vindo, deve vir mesmo, é do Oriente, porque o Ocidente já apodreceu. Nós estamos, veja só, no Brasil, na eleição, estamos discutindo se um candidato é satanista, se um candidato é da maçonaria, se um candidato é de uma religião, se um candidato aparece mais na foto mostrando que é religioso, ou se o outro candidato... Isso é Idade Média. Será que ninguém se preocupa? Quem é o candidato que pode melhorar a vida desse país? Não é isso que interessa? Nós vamos cair nesse fanatismo doentio. Vamos cair, não. Vamos permanecer nesse fanatismo doentio, diabólico. Deus está longe disso, gente. Muito longe. Não é essa a discussão. Política não é isso. Então, essa é a outra notícia que a gente tem. Outra coisa. Vou pular isso aqui, porque isso aqui tem a ver com essa outra palavra aqui, né, desse senhor aqui. O mundo aponta Estados Unidos como principais suspeitos de sabotagem do gasoduto Nord Stream, mas mídia não fala. A mídia não lembra, não faz questão. Então nós chamamos a atenção aqui de duas coisas. Né? Estados Unidos provoca guerra, porque o que está sendo mencionado aqui é o que está acontecendo lá entre Rússia, Europa e... Então, qualquer coisa serve para manter a guerra. Então, nós temos dois grandes inimigos aí, Estados Unidos e a mídia. Parece as duas bestas do Apocalipse, porque um é o mal, o outro é o defensor do mal. É o que faz todo mundo gostar do mal. Entendeu? Como é que a coisa está acontecendo? A mídia, você vai ver, assista os jornais para você ver uma coisa, né? Até se os Estados Unidos fazer o que já está fazendo na Síria, ninguém lembra. E se acontecer alguma coisa lá, eles vão apresentar segundo a justificativa americana ou inglesa. Entendeu? Olha, nós matamos lá porque essas pessoas imploraram para a gente matar. Pronto. Se os Estados Unidos disse isso, está dito. Ninguém vai perguntar lá à Síria, né, se realmente foi isso que aconteceu. Enquanto isso, Estados Unidos e Israel continuam fazendo guerra lá, matando gente e roubando o petróleo da Síria. Mas a mídia não faz nada contra. Não, se é os Estados Unidos que está fazendo, tudo bem. Então, olha, é a besta fazendo o mal e a outra besta justificando o mal que a primeira está fazendo. Está lá no Apocalipse, é exatamente isso. Primeira e segunda besta. Entendeu? Então, isso tem a ver conosco, tá? Porque quem está fazendo isso nos Estados Unidos, né, a gente já estudou aqui, são os evangélicos que estão influenciando para que os Estados Unidos sejam e ajam exatamente assim. Entendeu? Se um americano, se um presidente lá fizer contrário a isto, esses evangélicos americanos não votam nesse, fazem campanha, como estão fazendo aqui no Brasil, fazem campanha contra aquele presidente. Muito bem, esse é o nosso culto, né, de agora.
ele já está aqui, ó, curtido pelas anjas, né? Nós temos aqui a Ivete Espíndola, nós temos a Edneuza Nascimento e a Lu Alves. Então, essas queridas já curtiram o culto de agora. Aqui está falando de hoje, quarta-feira, deixa eu ver aqui hoje o que é que nós temos. Dia 5 de outubro, então dia das aves, dia da promulgação da Constituição Brasileira, 1988, dia do morador de cortiço e do boia fria, dia estadual da flora tocantinense, dia nacional da macro e pequena empresa e do empreendedor, dia mundial dos animais, da habitação, da arquitetura e dos professores, dia internacional da República Portuguesa, tá bom? Esses são os comemorativos do dia de hoje. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, aqui tem a palavra do testemunho, né? Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo, busque como fazer isso, procure saber que Deus ele ajuda muito nisso. E sobre a vida de Jesus, olha aqui, provavelmente, neste dia e mês, no ano 28 depois de Cristo, né, era o outono lá no outro hemisfério, o hemisfério norte, né, do planeta, no segundo ano do ministério público de Jesus, o que é que tem aqui? A cura do servo do centurião. Então, aquele servo do centurião, então, vive uma cura, né? O centurião vai lá, pede, e Jesus, então, cura. Vá que ele já está curado, e o homem vai, né, e encontra realmente o seu servo curado. Tá bom? Então, provavelmente, este dia, ou um desses dias aqui, né, que nós estamos vivendo. Aqui tem sobre a personalidade, hoje é o dia da personalidade do reflexivo extrovertido, tá? E aqui também falando sobre o livro de Malaquias, também é o dia, e aqui tem uma das mensagens, um dos recados do livro de Malaquias. Aqui tem uma coisa muito séria, veja só a quantidade, tá? Que está aqui. Mentiras evangélicas. Aqui tem uma. O TSE determina a remoção de fake news de que um candidato perseguia a igreja e cristãos. Outra mentira evangélica. Pastora Thalita Pereira, que tem quase 3 mil seguidores, 3 milhões de seguidores, como o povo gosta desse negócio, né? 3 milhões de seguidores, diz em culto que um candidato mandou mulher abortar e Instagram se omite, tá? Que mais? Outra mentira. Internauta denuncia disparo em massa de fake news para segmento evangélico, associando um candidato ao satanismo. Mentiras, mentiras e mentiras. Três chegaram ao meu conhecimento, os que chegaram ao meu conhecimento, né? Porque eu não faço parte de grupos de WhatsApp evangélicos, senão eu ia ter muito mais material, né? Nomes influentes em Teixeira de Freitas, um banner onde chama para uma lista de nomes que já foram enviados, né? De pessoas que são muito influentes na nossa cidade. Independente de igreja ou religião, é um convite aqui para que você ou a pessoa passe pelo novo nascimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O que mais? Aqui tem um material. Aqui tem um convite sobre a psicoterapia social, tá? São jeitinhos que a gente vai encontrando para ajudar pessoas que precisam, mas que não têm, digamos, aquela condição financeira para ter um acompanhamento psicoterapêutico, tá bom? Então, aqui é apenas um projeto social que a gente vai ajustando, facilitando, né? Para que pessoas sejam beneficiadas também, né? Dentro do possível, possam ser beneficiadas.
Aqui tem um estudo que a gente orienta para que as pessoas possam fazer, que é vença a rotina nociva conjugal. Vença, né, a rotina conjugal. Então está aqui, também é um curso muito bom para casais. Igreja é hospital, canal de abençoar o mundo? É uma pergunta, né? Isso quer dizer ser uma igreja? Então é isso que está preocupado aqui. Aqui tem vários livros que nós juntamos, que nós escrevemos, que nós preparamos, que nós pesquisamos. Então tem uma quantidade deles aqui e está disponível nessa divulgação. Aqui tem o Psicalme convidando, nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Aqui está o culto completo de ontem, tá? Culto completo. Aqui o momento do culto de ontem, outro momento do culto de ontem e outro momento do culto de ontem, tá bom? Então é isso que nós podemos lembrar nessa oportunidade.